Glória a Deus. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia por bondade. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 1. Glória a Deus. Enquanto você procura, eu quero nesta noite externar a minha alegria e gratidão pela oportunidade que o Senhor, uma vez mais, nos concede de estarmos na sua casa para junto adorarmos ao nome do Senhor. Uma vez mais, eu quero tributar a Deus toda a honra, glória, louvor e adoração, assim como também a Deus render louvores e gratidão pela vida do pastor Carlos Henrique, um amigo, companheiro, como também da sua casa, sua família, todo o ministério Anatote. É uma alegria, uma honra. O pastor Carlos havia esquecido de mim, mas Deus fez ele se lembrar. Pastor Carlos é um amigo, um companheiro, sou grato a Deus pela vida dele, e para nós é uma alegria poder estar retornando a esta casa. Amém? Louvo a Deus pela vida do Rafael, que Deus abençoe toda a igreja. Você achou? Amém? Mateus capítulo 13, versículo de número 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Podeis assentar em o nome de Jesus. Quero nesta noite ser fiel ao tema que fora escolhido para ser ministrado por esses dias, a igreja que se reúne nesta casa. Talvez você já tenha lido, relido, já tenha estudado esse texto, e talvez você já tenha uma certa compreensão acerca das verdades contidas no mesmo, com a proposta de Cristo em nos ensinar acerca do reino de Deus. Mateus, no capítulo de número 13, ele narra algumas parábolas. São 7 parábolas narradas por Mateus, dentro do capítulo de número 13. O intuito de Jesus, ao narrar essas palavras, é justamente falar sobre o reino,
Essa é a intenção de Jesus por meio das parábolas descritas no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13. Diante disto, nós podemos classificá-las da seguinte maneira: a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, poderíamos classificá-la como a semeadura do reino. Já a parábola da semente de mostarda e do fermento, nós poderíamos classificá-la como a influência do reino. Já o tesouro escondido e a pérola de grande valor, poderíamos classificá-la como valor do reino. E a última parábola, que é a parábola da rede, nós poderíamos classificá-la como a plenitude do reino. Então, partindo dessa premissa, você observa que a intenção, o intuito de Jesus é falar sobre o reino por meio destas parábolas. Uma vez que o reino, ele influencia o indivíduo, o reino, ele tem o poder de influenciar o indivíduo. E a consequência natural do mesmo é exatamente fazer com que essa influência venha sobre o mundo. Então, o reino, ele tem essa característica de influenciar o indivíduo, e a consequência natural é a influência sobre todo o mundo. Jesus, ao referir-se 4 das 7 parábolas descritas em Mateus capítulo 13, ele as discursa de um barco, em que ele utiliza-o como um púlpito, como um local para ministrar a uma multidão que está às margens da praia. E é bem verdade que, mediante a isso, seu público é uma multidão, aonde ele vai expor o reino de Deus, tanto em seu caráter geral, como também no seu aspecto universal e exterior. Já nas parábolas do reino, diferentemente das 4 primeiras parábolas, as 3 últimas, Jesus vai fazer o discurso acerca da mesma, já não mais sobre um barco, mas sim diante de um auditório em número reduzido. E quem são os participantes desse auditório? São seus discípulos. Então agora Jesus, nas 3 últimas parábolas, ele faz um discurso de forma reduzida em um auditório. E os participantes, os presentes, são seus discípulos. Uma coisa que é muito interessante é que a intenção de Jesus por meio das parábolas é exatamente falar ou fazer, assim como disse o grande expositor da palavra de Deus, Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: as parábolas, elas eram janelas abertas para uns e portas fechadas para outros. Ou seja, Jesus, por meio das parábolas, ele estava ocultando algumas coisas para uns e revelando coisas para outros. Jesus falava por parábola para a multidão
para que justamente se cumprisse aquilo que está descrito em Salmo 78, verso 2, que diz: abrirei os lábios por parábolas e publicarei enigmas dos tempos. Então, se você for observar, 1/4 das palavras de Jesus eram proferidas por meio de parábolas. O próprio Marcos nos assevera isso. Então, o que nos chama a atenção, claro, eu tenho total consciência e tenho total certeza e convicção de que os irmãos são instruídos acerca do conceito do que é parábola. Mas só para que possamos agregar conhecimento a nós, eu gostaria de vos citar algo dito por um teólogo chamado Thayer. Ele dá um sentido amplo acerca da palavra ou do assunto referente à parábola. E qual é o sentido amplo que ele dá? Ele descreve o termo grego parábola como comparação, alegoria, provérbio, aforismo ou uma figura. Ou seja, é uma narrativa fictícia, mas concorde com as leis e costumes da vida, no qual os deveres humanos ou as coisas de Deus, especialmente a natureza e a história do reino de Deus, estão figuradas. Nesse sentido, é a explicação de algo desconhecido, certo? Através de figuras conhecidas. Ou seja, Jesus está diretamente trazendo explicações desconhecidas, usando figuras conhecidas. O que nos chama a atenção é o seguinte: compreenda isso, e isso é muito interessante. Ele faz isso mediante a comparação entre o que é conhecido e o que é desconhecido. E por que é que Jesus faz isso? Por qual motivo? Ele faz isso exatamente para que os ouvintes possam por si descobrir a semelhança daquilo que ele está querendo ensinar por meio de explicações desconhecidas, usando figuras conhecidas. Então, o que é que Jesus está querendo provocar na mente de quem está lhe ouvindo? Ele está querendo diretamente fazer com que haja uma ação nos processos mentais dos ouvintes. Para quê? Para que eles compreendam, comparem e também, ó glória, considerem e cheguem ao ponto essencial da analogia ou da comparação. Jesus quer provocar uma ação mental nos seus ouvintes, para que por meio do que é conhecido, eles possam compreender, eles possam comparar e considerar. É por isso que todas as vezes que Jesus se utiliza de uma parábola, ele pega uma figura conhecida, algo que tem a ver com a questão cultural e as experiências do povo daquela época, para trazer ensinamentos de coisas desconhecidas. Para os ouvintes, ficava uma obscuridade. Eles tinham dificuldade de compreensão. Já os discípulos, eles tinham o privilégio de, quando se retirava com o mestre dava a eles o significado e a explicação. Então, para uns, era uma janela fechada, para outros, era uma porta aberta. Então, o que nos chama a atenção é que Jesus, ele tinha esse método de ensino, que era por meio da parábola. Segundo Mateus,
esta parábola ela foi proferida junto ao mar de Genezaré, ou lago da Galileia, perto de Cafarnaum. Você observa que quando você lê o versículo 1 de Mateus capítulo 13, você vai perceber que Jesus está saindo da sua casa. Mateus nos dá essa informação. E ele vai para as margens do lago de Genezaré, ou lago da Galileia, avista um barco, adentra nesse barco e faz do barco o púlpito para que ele exponha esses ensinamentos por meio de parábola. Uma vez que o texto que nós utilizamos, que está sendo base da temática desses cultos de terça-feira, fala exatamente de semente que caiu sobre terras, sobre solos diferentes. Partindo dessa compreensão, cultivar a terra era relativamente fácil nos dias de Jesus. Embora a parábola não conte nada a respeito do método de cultivo daquele tempo, o que se sabe ou o que nós conseguimos saber acerca do mesmo, vem a partir do Antigo Testamento, Isaías 28, Jeremias 4, Osés 10, e dos escritos dos rabinos, em que eles diziam que no final de um longo e quente verão, o fazendeiro ia para o campo semear o trigo e cevada sobre o solo endurecido. Então ele arava a terra para cobrir a semente e esperava a chuva do inverno para que viesse fazer germinar os grãos. Essa era a forma de cultivo e de plantio nos tempos de Jesus. Então, partindo dessa compreensão, 2 pontos eu preciso te fazer entender que são de extrema importância. Primeiro, os grãos são igualmente bons em todos os casos. Não há problema algum nas sementes. O problema ou a problemática dentro da questão do texto não está no grão, está no solo. O problema não está na semente. O problema está na terra que recebe a semente. Então não há nenhum tipo de problema na semente. A semente ela é pura. A semente ela é saudável. Claro que você precisa entender aqui, e isso está muito explicado dentro do texto. A grande verdade é que esse texto não precisa de interpretação, ele precisa de aplicação, porque ele está explícito a sua interpretação. A semente, ela refere-se à palavra de Deus, ao Evangelho. Agora, o semeador é pessoa do Cristo. Agora, o que nos chama a atenção? Outra coisa que é interessante é que o trabalho do semeador, segundo ponto, também é igualmente bom. Não há problema com o semeador. Não há erros no semeador. O semeador não comete nenhum tipo de acidente. Ele não comete nenhum tipo de irresponsabilidade quando ele sai para fazer o seu serviço. Não, o problema não está na semente. O problema não está no semeador. O problema está no solo. O que trará variações no resultado não é a semente, não é o semeador, são as condições do solo. O que vai trazer variações no resultado é a condição em que o solo se encontra. O problema está diretamente ligado às condições do solo, fazendo com que haja diferença nos resultados do plantio. O problema está no solo. O problema está no solo que recebe a semente. Então, partindo desta compreensão, essa breve introdução para que os irmãos possam entender, eu gostaria de me utilizar do próprio tema desta campanha. Que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo nós somos? É bem verdade que aqui, dentro desse texto, nos é apresentado 4 tipos de solos diferentes.
Cada um tem um resultado diferente acerca da semente que se é lançada sobre ele. Então, o primeiro solo que nós observamos à luz do texto é o solo que cai à beira do caminho. É o solo que cai à beira do caminho. E essa beira do caminho era exatamente o local que se dava a passagem das pessoas ou dos transeúntes que passavam por ali. Então, automaticamente, se pisava-se sobre aquela semente. E essa semente, por não conseguir ter o contato mais pleno ao solo, vinha as aves e tomava ela. Então, que tipo de solo representa ele? Esse solo aqui é o solo do coração endurecido. Um coração duro é como um solo batido pelo tropel daqueles que vão e vêm. É um coração inquieto e perturbado com a passagem e o tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam e todas que passam. E nele é pisada a palavra de Deus. Esse ouvinte é um homem indiferente à rotina da vida de insensibilidade. Essa pessoa conforma-se com o rodar dos carros e a passagem dos homens, e vai vivendo a vida sem abrir sucos na alma para a bendita semente da verdade. O solo não consegue abrir sucos. Você sabe o que é isso? É quando se abre a terra para que seja lançada a semente. Esse solo é um solo do coração endurecido, que ouve a palavra, mas não consegue recebê-la. E por que não recebe? Porque esse coração está totalmente dominado pelas coisas do mundo. As coisas desta vida terrena, passageira, efêmera. John Mackay diz o seguinte: para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. Eles estão satisfeitos consigo mesmo, agarrados aos hábitos, escravos da rotina, orgulhosos de sua crença ou ausência delas, consumidos no prazer, nada levam a sério. É esse tipo de gente que se compara a esse solo que a semente caiu à beira do caminho. Eles ouvem a mensagem, mas não conseguem receber, porque estão diretamente agarrados em seus hábitos, não conseguem abrir mão dos seus hábitos, estão totalmente escravos da sua rotina, são orgulhosos de sua crença, acreditando que ter uma crença é simplesmente suficiente. São pessoas consumidas pelo prazer. São pessoas que não levam nada a sério. São pessoas que tentam relativizar tudo, principalmente a verdade, acreditando que a verdade parte do ponto de vista de cada um, dizendo não haver uma verdade absoluta. A verdade depende do ponto de vista. Não, existe uma verdade absoluta e é ela. Ela é a verdade de Deus. O mais leve pretexto é bastante para que não assista uma conferência, não leia um livro, ou não faça nem recebe uma visita. John MacArthur Jr. diz o seguinte, nessa mesma linha de pensamento, diz que esse tipo de ouvinte é insensível, apático, distante, indiferente,
negligente e até hostil. Não quer saber do evangelho. Ele quer saber só dos seus interesses, das suas próprias vontades. É por isso que ele ouve, mas não consegue recebê-la. Porque o seu coração está dominado pelas coisas dessa vida. Como vai receber a palavra de Deus no coração se o coração está tomado de coisas dessa vida terrena? A mensagem bate nele e volta. Um coração duro, ele ouve, mas ele falta compreensão e entendimento espiritual. Escuta isso. Há uma multidão de ouvintes que domingo após domingo vão à igreja. Mas Satanás rouba a semente do seu coração. Ele vai de domingo a domingo na igreja. Mas logo quando ele sai, o diabo rouba a semente do seu coração. Nesse mesmo estado, irmãos, semana após semana, eles vivem sem fé, sem temor, sem rendição ao Senhor Jesus. Esses são os solos do coração endurecido. Semana a semana, eles vivem sem fé, sem temor, oscilam. Nesse mesmo estado, geralmente eles morrem. E qual é o problema, irmãos? É que são sepultados e se perdem eternamente no inferno. Até Robertson diz que o diabo está sempre ocupado arrebatando ou apoderando-se, como um bandido da palavra do reino, antes que ela tenha tempo de germinar. Se é o trabalho do diabo, é não permitir que a palavra que você recebeu no domingo, ela obtenha tempo para germinar no teu coração, para que você tenha uma semana ruminando ela, e ela venha trazer e produzir em você a mudança necessária para que você se torne alguém à altura do que Deus estabeleceu por meio da sua palavra. Ele está sempre à espreita, esperando a primeira oportunidade para subtrair do teu coração a semente da palavra de Deus. Você sai no domingo com uma palavra forte no teu coração, aos seus ouvidos, mas logo que você se depara com a sua própria rotina, com seus próprios prazeres, ela não alcança lugar para germinar, e o diabo rouba ela. O segundo solo fala de um solo rochoso, pedregoso. Esse solo fala exatamente do coração superficial. É um solo que recebe a palavra de Deus imediatamente, mas não dura muito tempo. Ela morre, porque não tem raiz, é superficial. Contudo, por todo Israel, há uma camada de rochas calcárias no subsolo. Em certos lugares, essa camada chega tão próxima à superfície, que resta apenas alguns centímetros ao topo da terra. Isso é comum, isso faz parte do solo do território de Israel. À medida que a semente cai nesses lugares rasos e começa a germinar, suas raízes logo alcançam essa camada rochosa, aonde impede com que ela possa se expandir. Ali se depara com uma barreira. E
Qual é o problema? É que sem condições de aprofundar-se, essas novas plantas, elas rapidamente geram folhagens exuberantes, fazendo-se mais atraentes do que o restante da plantação. E quem olha diz: vingou, deu certo, floresceu. Mas vindo o sol, tais plantas são as primeiras a morrer, porque as suas raízes não podem aprofundar-se em busca de umidade. Esse ouvinte não tem raiz em si mesmo. Que tipo de pessoa é essa? É aquele que tem a sua fé temporária. Na verdade, sua resposta ao Evangelho foi apenas externa. Não houve um novo nascimento, nem transformação de vida. É aquela pessoa que um dia entrou aqui, oh glória, recebeu a mensagem, e a gente até acreditou: agora vai, esse daí vai dar certo, esse daí vai florescer. Mas quando veio o sol, o primeiro sinal da dificuldade, a gente percebeu que ele não tinha raiz. Porque tão logo, ele é consumido pelo calor. E a gente percebe que aquela transformação foi apenas externa. Porque não houve uma transformação. Houve adesão, mas não houve conversão. Entusiasmo, mas não convicção. Vale destacar que esse ouvinte parece estar em vantagem em relação às demais. Por quê? Porque a sua resposta é imediata, seu crescimento inicial é espantoso, mas não tem profundidade. Ele não tem umidade, não tem resistência ao calor do sol. A vida que o sol traz gera nele morte. Porque o sol da justiça expõe as mazelas que há nessa planta que superficialmente surgiu. Meu Deus, tu é tremendo, Pai. Ele não suporta. O sol que deveria, Rafael, ser o agente para trazer os nutrientes necessários para a manutenção da planta, pelo contrário, mata ele. E não mata porque o sol é ruim. Mata-se porque a planta não teve profundidade. Nisso fica evidente que esse ouvinte construiu sua vida cristã numa base falsa. Ele não construiu sua fé em Cristo, mas nas vantagens imediatas que lhe foram oferecidas. Vem para cá que Deus muda. Vem para cá que a porta abre. Vem para cá que o milagre acontece. E se Deus não quiser operar o milagre? E se Deus não quiser abrir a porta? E se Deus não quiser curar? E se Deus não quiser mudar o cenário? Oh glória, essas pessoas que foram levadas por meio desses atrativos, elas não conseguem se manter por muito tempo. Ao sinal do primeiro sol sobre ela morre. Porque ela fundamentou as suas raízes em coisas superficiais, em coisas efêmeras, ao invés de edificar sua vida plenamente em Cristo. Cristo é mais importante do que a porta que Ele pode abrir. Cristo é superior à cura que Ele pode conceder. Cristo é muito mais superior do que a porta que Ele pode escancarar para você. Cristo é suficientemente melhor do que a cura, do que o milagre, do que qualquer coisa que essa vida possa lhe apresentar.
Diante dessa premissa, nós observamos que hoje vemos muitas pessoas pregando saúde, prosperidade, sucesso, faz parte. Não há nenhum erro quanto a isso. Mas o problema é asseverarmos as pessoas de que vindo para Cristo, tudo isso vai acontecer de verdade. 2 anos e meio orando, Deus, cura minha mãe, deixa ela viver mais um pouco. Mas Ele falou para mim, eu vou levar ela. E na luta com Deus a gente nunca ganha. E o que eu faço? Abandono Deus. Viro as costas para Deus. Deus virou ruim. Deus não é bom, não. Deus continua bom. Oh, glória a minha mãe sendo curada, ou minha mãe tendo sido levada. Deus, Ele é bom. Porque o que Ele é para mim não é pelo que Ele pode me favorecer, mas é pelo que Ele representa para mim e o que Ele fez por mim, sem mesmo eu merecer. Terceiro solo, e eu corro. É o solo da semente que germina entre os espinhos. Que tipo de solo é esse? Esse é o solo ocupado. Porque o solo já tinha espinhos. Os espinhos já estavam lá. Mateus e Marcos diz que a semente caiu entre os espinhos. Perceba. Os espinhos não nascem depois. Os espinhos já existiam. Então, propriamente dito, aquele solo já estava ocupado. O que seria isso? Esses espinhos representam as ervas daninhas espiosas. Não havia arado que conseguisse arrancar suas raízes. Por quê? Porque esses espinhos tinham às vezes até 30 centímetros de profundidade. Então se arrancava superficialmente e logo ele já crescia de novo. Em alguns lugares esses espinheiros formavam cerca viva fechada, no meio da qual alguns pés de cereal até conseguiam crescer, mas ficavam medíocres e não carregavam a espiga. Essa semente disputou espaço com outras plantas. Ela não recebeu primazia. Ao contrário, os espinhos concorreram com ela e a sufocaram. Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada. Marcos retrata esse coração como um campo de batalha disputado. Esse solo, Rafael, é o coração que é constantemente disputado. Há uma disputa. Por quê? Porque o espírito do mundo o inunda em uma enxurrada e sufoca a semente da palavra. As coisas dessa vida, ele não consegue se desprender delas. Ele até tentará, superficialmente passa, mas daqui a pouco os espinhos estão brotando novamente. Esse ouvinte não tem uma ordem de prioridade correta, pois são muitas coisas que tratam de tirar Cristo do lugar principal. Ele não consegue centralizar Cristo na sua vida. O seu coração é disputado por muitas coisas, por muitos prazeres, por muitas vontades, por muitos desejos. Deus, Cristo, não tem uma centralidade na sua vida. Não há uma prioridade correta de Deus no seu viver. Outras coisas estão nesse pedestal. Esse ouvinte chegou a ouvir a palavra, mas os cuidados do mundo prevaleceram, irmãos.
O mundo falou mais alto do que o evangelho. As glórias do mundo tornaram-se mais fascinantes que as promessas da graça. Quantos que nós conhecemos assim? Quantos que esteve conosco um dia, a palavra até germinou, mas logo sufocado pelos prazeres dessa vida, dos prazeres desse mundo tenebroso, eles logo sucumbiram e foram embora. Porque havia uma disputa no coração dele entre as coisas efêmeras dessa vida e as coisas de Deus. E por ter muito mais em si das coisas dessa vida, elas sufocaram aquilo que era de Deus. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida tomaram o lugar de Deus na vida dessas pessoas. Que tipo de pessoa é essa, pastor? Ele pode ser chamado de crente mundano. Por que crente mundano? Porque ele quer servir a dois senhores. Ele não sabe se serve a Deus, se serve o mundo. Ele não sabe se serve a Deus aos prazeres dessa vida. Ele não sabe o que ele quer. Uma hora ele quer Deus, uma hora ele quer coisas do mundo. Uma hora ele quer Deus, outra hora ele quer as coisas do mundo. Mas nessa noite eu vim aqui. E se tem alguém que se encontra nesta condição, em o nome de Jesus, esse ciclo vai ser encerrado hoje. Porque Cristo vai passar a ser Senhor da tua vida. Oh glória, Ele vai assumir o lugar de prioridade do teu viver. E a partir de hoje você vai ter disposição de dizer para as coisas desta vida terrena e efêmera: eu não te quero mais, eu quero Cristo, seja tudo em mim. Quem é essa pessoa, pastor? É aquele que quer agradar a Deus e ser amigo do mundo. Quer atravessar o oceano da vida com um pé na canoa do mundo e o outro dentro da igreja. Aí não dá. Esse ciclo vai ser encerrado no nome de Jesus na tua vida. Quarto e último é aqui eu encerro. Quarto e último é o solo do coração frutífero. É o solo da boa terra. Estou partindo dessa compreensão. Eu queria apontar duas verdades sobre o solo frutífero. Primeiro, o solo frutífero, ele representa o coração que ouve e compreende a palavra de Deus. Mateus diz que esse ouvinte ouve a palavra e compreende. Marcos diz que esse indivíduo ouve e recebe a palavra. Lucas diz que ele ouve com bom e reto coração e também retém a palavra. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto. Estão dispostos e com firme propósito de obedecer. São pessoas que não só são ouvintes, são pessoas que estão dispostas a obedecer aquilo que está sendo ouvido. Oh, glórias ao nome do Senhor. É por isso que eu gosto, irmão, do Sermão do Monte, porque ele termina exatamente, oh glória, fazendo uma comparação entre dois alicerces, ou dois fundamentos diferentes. E como é que se é diferenciado os dois? Exatamente pelo que ouve e pratica, e o que ouve não. Observe que os eventos naturais vai se dar sobre os dois fundamentos, ou sobre as duas casas: vento, os rios e a chuva. Os três eventos vêm sobre os três fundamentos, ou vêm sobre as duas casas, sendo que uma não suporta, a outra permanece firme. A intensidade do problema é o mesmo. A intensidade da dificuldade ou da adversidade é a mesma.
Mas o fator diferencial é exatamente o seguinte: o que, pastor? É que a primeira casa que foi edificada sobre a rocha, ela só conseguiu fundamentar-se sobre a rocha que é Cristo, porque ela se permitiu ser ouvinte e praticante. Quem ouve, compreende, quem ouve e pratica, não fica imune às dificuldades da vida. Oh, glórias ao nome do Senhor. Mas tem uma diferença, qual? Tem resistência, tem firmeza, tem equilíbrio. Oh, glórias ao nome do Senhor. A luta vem, mas ele continua de pé. A prova vem, mas ele continua de pé. As tentações vêm, mas ele continua de pé. A luta vem, mas ele continua de pé, porque ele ouviu e compreendeu. Porque ouvir e praticar é exatamente a atitude da pessoa que está disposta a obedecer. Elas colocam em prática a mensagem, por isso frutificam. A boa terra ou o coração receptivo faz três coisas: ouve, recebe e pratica. Nesses dias, irmãos, tão agitados, poucos são os que param para ouvir a palavra de Deus. Mas escassos são aqueles que meditam no que ouvem. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra e frutificar. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e que literalmente depositaram totalmente a sua confiança em Cristo. Quem são essas pessoas? São os que nasceram de novo. São os que vivem santificação e honra diante de Cristo. Já foi dito isso aqui nessa noite. Oh, glórias ao nome do Senhor. Antes do resultado, Jesus exige de nós a santificação. Oh, aleluia. Percebo que Deus disse através de Josué: amanhã farei maravilha no meio de vós. Mas olha o que ele diz antes: santifica hoje, porque amanhã, oh, aleluia, causa e efeito. Primeiro eu santifico, depois eu vivo aquilo que vem como resultado de ter me santificado. Segundo, o coração frutífero produz bons frutos. Mateus diz que até a semente caiu em boa terra. Marcos diz que produziu fruto que vingou e cresceu. O que distingue esse campo dos demais é que nele a semente não apenas nasce e cresce, mas o fruto vinga e cresce. Lucas diz que ele frutifica com perseverança. Jesus está descrevendo aqui o verdadeiro crente, irmãos. Porque o fruto, ou seja, uma vida transformada, é a evidência da salvação. O que vai provar a nossa real transformação são os nossos frutos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Observe uma coisa: a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, ela é por meio da fé. Então o que é que Paulo está querendo dizer? Que a salvação não é proveniente dos méritos. Eu não sou salvo pelo que faço, eu sou salvo pelo que Cristo fez. Mas Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então Tiago está contradizendo Paulo de forma alguma. O que Paulo está querendo dizer que o elemento que me proporciona a salvação é a fé e não as obras. Agora Tiago está dizendo que o que confirma a minha salvação são as minhas obras. Eu não alcanço a salvação pelas obras, mas as minhas obras confirmam a minha fé.
É por isso que fé sem obras ela é morta. O que vai testemunhar que eu sou de fato um verdadeiro cristão e um novo homem são os frutos que eu produzo. A marca do verdadeiro crente é que ele produz fruto. A árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa produz frutos bons. A marca dessa pessoa não é apenas frutos por algum tempo, mas perseverança na frutificação. Há uma constância na sua vida. Não foi vós que me escolhestes, João 15,16. Mas eu que escolhi a vós, e eu vos nomeeis, para que vades e deis fruto. Mas esse fruto é momentâneo? Não, para que esse fruto permaneça. É um processo de frutificação. Oh, aleluia! Aquele que está em Cristo, ele produz frutos hoje, fruto amanhã, fruto depois de amanhã, e assim vai frutificando. A igreja de pé com a permissão do pastor Carlos. Há uma constância na sua vida cristã. A pessoa que produz frutos, ela demonstra uma constância na sua vida. Essa pessoa não se desvia por causa das perseguições do mundo, nem fica fascinada pelos prazeres mundanos e deleites da vida. Sua riqueza está no céu e não na terra. Seu prazer está em Deus e não nos deleites dessa vida. Essa é a pessoa que produz frutos. Concluindo, e aqui eu não explano, só apenas concluo para que você guarde isso no seu coração. Essa parábola nos enseja as 3 conclusões solenes. Primeiro, não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Jesus terminou a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O diabo, o mundo e a carne se armam para impedir a conversão dos pecadores. Não podemos subestimar. Segundo, não devemos superestimar as respostas imediatas. As aparências enganam. Perceba, subestimar e superestimar. Há uma diferença. Superestimar é colocar acima. As aparências enganam. Não tem toda pessoa que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitas pessoas vão aderir à fé cristã, mas apenas temporariamente, sem perseverança e sem conversão. Terceiro, não devemos subestimar o poder da palavra. A verdade é tão poderosa que até nos terrenos pedregosos e cheios de espinhos, ela nasce. E no bom solo, ela produz 100, 60 e 30 por 1. Oh, glórias ao nome do Senhor. A semente do evangelho, ela é poderosa. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas nessa noite eu vim pregar para a gente aqui, que eu tenho certeza nessa noite que todos nós somos terra boa, somos solo fértil. Oh, glória, e diante disso que nós possamos produzir bons frutos, e que esse fruto permaneça, e que esses frutos sejam a confirmação da vida transformada em Cristo. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça e põe a mão no seu coração. Deus, aqui nós estamos nessa noite. A tua palavra fora ministrada, Senhor. Eu te peço neste dia, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós possamos, ó Deus, sermos encontrados na qualidade de solo fértil. O solo que ouve a palavra e tem disposição de obedecê-la. O solo, ó Deus, que tem Deus como sua prioridade e não os prazeres dessa vida.
O solo que se deleita nas coisas de Deus e não nas coisas desse mundo. O solo que tem Deus como seu maior desejo. Alabarrachandaraia. O solo que ouve a palavra e compreende. O solo que produz frutos, ó Pai, que confirmam que nós somos uma nova criatura. Mas um solo que frutifica e permanece frutificando diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, ou até que Cristo volte para nos buscar, que nós possamos permanecer produzindo frutos. Queremos ser o solo fértil, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Ó Deus, que celebra raio débria. Nós queremos ser esse solo fértil, ó Pai, que anseia pelas coisas que são do alto, que ama as coisas que pertencem ao reino. Nós queremos ser esse solo. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda. Alamarrachanda raio débria. Keleme do calabauaçaia. Bramando come nubriaça. Eleme de calabadachandaraia. Remi da calabadachando rebria. Remi de cadubriaça. Ó Deus, se nessa noite tem alguém aqui que se encontra na qualidade de um solo superficial, ou se encontra na qualidade de um solo, ó Pai, que tem o seu coração ocupado pelas coisas desta vida, eu te peço, ó Deus, trabalha nessa terra. Trabalha nesta terra, Pai, trabalha nesta terra, aduba ela, Senhor. Faz como o vinicultor, Pai, da parábola da figueira, que quando o Senhor, Pai, chegou para buscar frutos depois de 3 anos, e não havia fruto naquela figueira. Alai, rebriai, debria. Ela estava frondosa, bela. Quando o Senhor olhou ela, Pai, uma vez que primeiro, Pai, nasce os frutos da figueira, depois as folhagens. Porque quando se vem a folhagem é prenúncio de que há frutos. E o Senhor vendo a folhagem, o Senhor foi até ela, e ao observar percebeu que não havia frutos nela. Estava plantada em uma terra boa, estava implantada em um solo fértil, mas ela não produziu. E o Senhor ordenou ao vinicultor: arranca ela, porque está ocupando espaço. Mas o vinicultor, que representa Cristo, disse: ó meu Senhor, dai-me mais 1 ano, e eu vou trabalhar a terra, eu vou adubar a terra, e se nesse espaço de tempo ela não produzir fruto, o Senhor arranca. Eu te peço nessa noite, trabalha nessa terra, por favor, Pai. Oh Deus, eu te peço, ó Deus, que esta pessoa, Pai, que se encontra na qualidade de um solo, Pai, superficial, de um solo, Pai, ó Deus, ocupados pelas coisas dessa vida, que se torne um solo fértil, 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 que se torne um solo fértil. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Segura um pouquinho aí, vocês, tangedores. Irmãos, recebe essa revelação. Recebe essa mensagem. Assim diz o Senhor para ti. Mas eu preciso fazer oração por algumas pessoas específicas. Eu quero orar pela nossa irmã Denise. Louvado seja o Senhor. Miriam, vem aqui. Pode trazer a sua filhotinha também. Aleluia. Eu gravei teu nome ainda, minha filha. Pastor Eliane Núbia, ajudando a gente aqui. Aleluia. Nós vamos orar por essas vidas aqui. Vem, fica para cá, filhotas. Filhas do Abba. Fica aqui, filhotinha, com a mamãe. Vamos orar. Deus quer realizar libertação na vida de vocês. Olha essa palavra poderosa que foi pregada. Enquanto eu estiver clamando, queria que a pastora e que a Núbia, diaconisa Núbia, estivesse profetizando. É libertação. Como narablachuri, como naragácia. O Senhor precisa repreender essas aves que estão comendo a semente, porque caiu nesse coração duro. Nebilebarabarácia. O Senhor precisa agora queimar, destruir esses espinhos que estão sufocando a revelação e estão impedindo vocês de fluírem da maneira que Deus deseja que vocês fluam. Essas pedras Deus vai remover e Deus vai transformar a terra de vossos corações. Que isso, pastor? Você está querendo dizer que eu não sou receptivo? Receptiva à palavra? És receptiva, mas tem uma resistência em algumas áreas que o varão precisa quebrar. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, estão aqui estas mulheres, Senhor, e eu quero te pedir, tira o tapão de seus ouvidos, quebra de diante delas todo o demônio que se apresentou para aprisioná-las em um mundo como Nácia, o lebadara bachuri que lebarácia. Senhor, joga por terra esses demônios que se levantaram para aprisionar as tuas filhas em um mundo, em uma dimensão, em uma concepção de vida. Fernanda, vem aqui na frente também para receber oração. Cananda, que leboiastere barabaraio. O minabandubi que minoi elebaraio, elemanturi plebarácia. Senhor, arranca aí esse demônio, arranca aí que veio para trazer esse tipo de prisão, para aprisioná-las em um mundo, em uma maneira de ver a vida, em uma maneira de caminharem. Senhor, essa semente não está germinando em algumas áreas específicas da vida destas mulheres, mas eu quero te pedir, traga a libertação nessa área específica que tuas filhas estão precisando. Senhor, qual é a área que elas precisam de libertação? Cambandubi keminarabarácia. Quebra as prisões, Senhor. Quebra as prisões, Senhor. Solta as amarras de sobre a vida delas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o novo tempo. Esse é o novo tempo. Esse é o novo tempo. Que não seja as minhas mãos, mas o Senhor jogando por terra o que veio sobre ela, o que veio sobre a sua família. Joga por terra o espírito de loucura, joga por terra toda a depressão, joga por terra todo sentimento,
sentimento mau, joga por terra em nome de Jesus Cristo. Quantas das vezes, Senhor, vivenciamos coisas que não desejávamos viver e o sentimento mau nos atravessa, um desejo ruim, como se fosse de vingança. Mas eu quero te pedir, Deus, eu não sei que tipo de maldade ela foi vítima. Nebe alabarácia. Eu não sei que tipo de maldade ela foi vítima. Eu não sei o que ela perdeu. Eu não sei o que aconteceu, mas na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, começa repaginando a vida dessa mulher, para que ela experimente de um novo começo. Um novo começo, uma nova história. Todos os espíritos familiares que são maldições, demônios que perseguem a família da tua serva e estão querendo destruí-la, em nome de Jesus. Deus, essas correntes, esse sonho na Arábia, esse pesadelo como se caindo, se vendo Nayanaragábia em lugares como se tivesse perdida, sem saber voltar para casa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito maligno que quer fazer essa mulher perder o amor pela vida, pelos seus, Deus hoje faz por ela aquilo que nenhum homem, nenhum ser humano pode fazer. Sara a tega do coração dela e liberta essa mulher daquilo que estava oprimindo ela. Solte a vida dela em nome de Jesus e seja abençoada. Pode voltar para o seu lugar, pode.